Alô, amigos da robótica! Estamos aqui em mais uma live para conversar um pouquinho dessa vez sobre várias mudanças que estão vindo para o ano que vem na FIC. Então, para estar aqui e conversar com vocês hoje, eu estou aqui, né, Bruno, sou aqui o diretor de engenharia da Estemos, sou o cara que está sempre envolvido com muita coisa de competição, de ir lá conhecer as equipes, de participar na parte tanto de suporte, quanto de selecionar produtos, quanto trabalhar nos produtos, e por isso a gente vai falar bastante sobre regras, sobre mudanças na parte técnica do jogo, né? E para me acompanhar aqui eu tenho também o Luca, que foi lá, participou, já foi competidor por vários anos, né? E agora veio aqui trazer uma perspectiva um pouco diferente, até porque tu já sentiu alguma dessas mudanças na pele agora nessa pré-temporada, né? Isso aí. Bom, pessoal, como o Bruno falou, né, eu sou o Luca, acho que a maioria do pessoal me conhece como Carvalho também, né? Eu competi na FIC, participei desse ano também na competição que já teve alguma dessas mudanças, e eu também trabalho com o que o Bruno falou aqui nós temos, né, na parte de engenharia, suporte e tal, capacitações, e é isso aí, vamos comentar agora as mudanças, né, que a gente tem para ano que vem e para o futuro, né, da FRC e First. Isso aí. Porque como a gente tem visto, né, a FAC está passando por um período transitório, onde ela está mudando um pouquinho a fórmula que ela tinha e transicionando para algo um pouco diferente, mas que na minha opinião, pelo menos, é muito legal, né? Tá abrindo mais oportunidades porque a FAC ela entendeu agora que ela é uma categoria global, ela é uma categoria que precisa atender a brasileiros da mesma forma como ela precisa atender americanos, ela precisa atender um público que exige não só uma sintonia muito grande em regras, mas também requer que seja um jogo de mais alta performance possível. Então a FRC entendeu isso, está assumindo várias responsabilidades diferentes e criando várias dessas task forces, né, que o Colin, o diretor aí da FRC, tem contado pra gente. Então o que a gente fez aqui nessa live foi resumir para vocês, tá aí, né, uma lista de tudo o que a First já falou que vai mudar pro ano que vem, né? E a gente não é insider, né? A gente não tirou isso Não foi alguém que me ligou lá da First e falou, ó, Bruno, vai mudar isso aqui. Não, isso tudo que tá aqui a gente leu no blog da First, né? Conversou com o pessoal que tá lá na parte do blog mesmo, se vocês abrirem. A gente vai deixar o link para todos eles específicos aqui, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais a fundo. Mas sem mais delongas, né? Nós vamos falar sobre mudanças na premiação, o novo formato de avanço para o torneio do Mundial, que vai ser polêmico, né? Alterações na regra do bumper, robustez de quadra, redução da velocidade de energia do robô, kit of parts, game pieces e o novo rádio. E o novo formato aí que a gente tem para a seleção de alianças. Bastante assunto, né? Diferente. Isso. Eu acho que é uma das temporadas com mais mudança estacada que a gente já viu, né? Porque ano passado a gente teve uma outra coisa, a gente mudou alguns nomes de prêmios, April mas Tags, né? April Também. Tags mudaram, mas pro ano que vem muda muita coisa. Então isso até é um cuidado que a gente tem que ter, porque nós temos aqui no Brasil muitas equipes de 2 anos. Né? Muitas equipes começaram ano passado, que começaram ano retrasado. E essas Sim. equipes não podem assumir que o jogo vai ser o mesmo. Né? Então, para equipes veteranas, que já estão há bastante tempo, às vezes estão mais acostumadas com essas mudanças, mas para quem chegou agora, é importante ficar atento. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre mudanças importantes aí na parte de premiações, e tanto no formato de como essas premiações são entregues, como elas são avaliadas, e mudanças em alguns prêmios também. Tá? Número 1, tá aqui a medalha desse ano, né? Então eu sei que todo mundo vai estar brigando por ela, foi disponibilizada lá no blog da FURT, quem queria ver, vai ser desse jeito aqui o design da medalha para quem ganhar, né, algum dos nossos prêmios que envolvem receber medalha, né? Então o blog que explica um pouquinho do que a gente vai falar agora está aqui em cima nesse QR Code, se vocês quiserem abrir depois e ler. Mas, número 1, acabou o Rookie Inspiration, tá? Rookie Inspiration para muitas equipes que conheciam, ele era mais ou menos o segundo lugar do Rookie All-Star, né? E não era, Sim. né? É. Ele era, no papel, um pouquinho o segundo lugar, mas na vida real era diferente, ele ficava Era meio um no meio prêmio termo, meio né? indefinido, né? Assim. Então agora ele sai para abrir espaço para entrar o Rising All-Star Award, tá? Que eu acho que é um prêmio que faz muito mais sentido Uhum. e que
conversa com muito mais equipes do que o Rookie All-Star, né? Então o Rising All-Star, ele vem na mesma pegada do Rookie Inspiration, de que eu tenho uma equipe que não necessariamente dessa vez é uma equipe novata, é uma equipe que pode ser ou uma equipe novata, ou uma equipe que passou por grandes mudanças em pessoas, gestão e organização no último ano. Então, ou é uma equipe que é nova, ou uma equipe que passou por um período de transitório de pessoas bem grande, que passou por mudanças de gestão grande no último ano e está agora em ascendência, né? Então, mesma pegada do Rookie Inspiration, uma equipe que tem muita promessa, que veio muito forte, que entregou um robô que funciona, que entrega vários dos quesitos de pontuação, mas talvez não é um Rookie, né? Pode ser uma equipe de segundo ano, pode ser uma equipe de 13º ano, mas que todo mundo saiu do ano passado, mudou a gestão, mudou o nome, agora é uma equipe um pouco diferente, né? Então ela abre até espaço para dar plataforma a equipes que não tinham antes, né? Então acho que é um prêmio muito legal, né? E eu acho que é um prêmio que se aplica a muitas equipes aqui do Brasil mesmo, né? Também, que passam por mudanças constantemente e tal, então eu acho que é um prêmio que vai ser bem disputado aqui no Brasil. Com certeza, porque a gente tem não só todas as equipes novatas disputando esse prêmio, mas todas as equipes que estão no seu segundo ano ali, e todas as equipes que esse ano decidiram fazer uma mudança grande em pessoal, mentores, virou alguma chave, né? Então tá aí um prêmio bem interessante aí, novo, tá? First Impact Award, mais importante prêmio dentro da FRC, teve várias mudanças nas suas perguntas, que para quem não sabe é aquela parte que a gente chama de sumário executivo, que quando a gente muda eles, na verdade, a gente está quase mudando os critérios do Impact Award, né? Então a gente vai falar bastante sobre ele porque é bem importante essas mudanças, né? Mas a gente fala em seguida. Teve mudanças nos materiais e na apresentação do First Impact Award e algumas importantes ali em relação a prêmios e banners, né? Os prêmios, a gente viu as medalhas, e ano passado, para quem ganhou um Blue Banner, né? Quem estava acostumado com um Blue Banner, ano passado a First mudou o tecido do Blue Banner. Todo mundo ficou chateado. Todo mundo ficou chateado porque o tecido novo não era tão bom, então esse ano eles voltaram a fazer um tecido um pouco melhor, né? Então para você aí que ficou triste que ganhou o seu Blue Banner e ele não era do tecido que tu queria, agora a First voltou a fazer o tecido certo, tá? Então... Agora vai ter que ganhar de novo. só tem que ganhar de novo aí o Blue Banner, tá bom? Então, pra mim, podia ser de pano, de qualquer coisa, pra mim tá valendo. Um prêmio, né? Pra mim, pega essa camisa aqui, escreve campeão atrás, tá bom, né? Isso aí. Mas, vamos lá, a galera... Mas tá certo, né? A gente tem que ter prêmios que valorizam aí a dificuldade que é ganhar eles, né? Sim. Mas vamos lá, falando em prêmio difícil, vamos falar do Impact Award, tá? O Impact Award, que é o prêmio mais prestigioso da First, né? Ele tem essas perguntas aqui que a gente colocou na tela, que são os sumários executivos. Para cada uma delas, elas fazem parte da aplicação do Impact Award. Para cada uma delas, cada equipe de segundo ano ou mais, né? Equipes novatas não participam desse prêmio, precisa escrever uma resposta de até 500 caracteres, tá? E esse sumário executivo, ele sempre guiou muito as equipes, porque o Impact Award tem seus critérios, né? Tem os critérios de avaliação, tem os critérios que são críticos para que cada equipe precisa atender, mas eles sempre guiaram muito as equipes na hora de montar suas apresentações, montar o essay, porque é respondendo essas perguntas que as equipes vão alinhando o que elas precisam fazer. Então, entender bem essas perguntas significa entender bem o que a First quer que as equipes façam com o Impact Award. Entender o que a First quer que as equipes façam com o Impact Award significa entender a mensagem que a First quer passar sobre como ela acha que a FRC deve ser conduzida. Porque, lembrando, o Impact Award ele é entregue a uma equipe que é modelo em relação aos olhos da First. Então... Ele é uma caixa preta, né, muitas vezes, mas isso é uma das coisas que a First acaba disponibilizando pra gente ter uma ideia do que eles querem com o prêmio, né? Então a gente consegue ter ideias de projetos e, enfim, como montar mesmo minha apresentação. Exato, esse sumário executivo, essa caixinha preta que é a avaliação do Impact Award, ela fica um pouco mais visível quando a gente começa a olhar para cá, porque isso aqui que os juízes estão procurando, essas perguntas que eles estão fazendo. Claro, isso aqui são pontos específicos que a minha equipe precisa pensar. Bom, daqui a pouco tem uma dessas perguntas aqui que eu não tenho nada para falar sobre, que minha equipe não tem conteúdo. Então talvez essa é uma área que minha equipe vai precisar atacar no que vem. Então, se você está no seu primeiro ano, segundo ano,
terceiro ano e ainda não olhou para essas perguntas e tem interesse em ganhar o Impact Award, eu já aviso para você agora. Se você quer ganhar o Impact Award, você tem que olhar essas perguntas aqui. Quando você estiver olhando e respondendo elas pela primeira vez, você vai estar pensando no seu Impact Award daqui a 3 anos. Né? Porque se você for olhar, Impact Award leva em consideração suas últimas 3 temporadas. Então eu não posso pensar em planos ou em respostas, enfim, só na próxima temporada. Uma equipe, quando ela vai buscar o Impact Award, ela tem que estar sempre pensando em 3 anos. Né? Então não é algo que a gente constrói de um ano para o outro, é algo que a gente constrói, né, ao longo de múltiplas temporadas aí, né? Então vamos dar uma olhadinha nas mudanças, tá? Aqui cada uma desses bullet points é cada uma das perguntas que tem lá no sumário executivo e tá marcado ali, né, o que foi riscado fora, o que mudou e o que foi adicionado. Tá? Então nossa primeira pergunta lá é: descreva o impacto do programas da FIRST nos participantes da equipe dentro dos últimos 3 anos. E daí eles tiram um parênteses que explicava que podia incluir, mas não era limitado a quantas pessoas que se graduavam no ensino médio, que iam para universidades, que seguiam carreira na STEM, que eram mentores e alumnos na FIRST. Então, ele tira esse parênteses, ele elabora um pouquinho mais e fala: pense sobre os percentuais de alunos se graduando, STEM careers, leadership skills and serving as mentor sponsors in FIRST programs. Então, ali ele tira uma informação que estava em parênteses e coloca ela por escrito no texto. Então, ela é a FIRST falando: olha, deem mais atenção para o que está escrito aqui. Tá? Antes estava só num parênteses, agora está falando um pouco mais claro o que a FIRST espera ver das suas respostas nessa pergunta. É praticamente perguntando qual o impacto do programa da FIRST nos participantes da sua equipe nos últimos 3 anos, levando em consideração esses critérios. Então, aqui é bem número, né? Uhum. É bem olhar para número, olhar para resultado, né? Não é muito não é muito texto que a gente vai transcorrer aqui, é bem número, né? Minha opinião, né? E eu acho que ele deixa mais livre também, né? Então, cruzar algum desses dados e gerar um dado novo, né? Talvez que seja interessante apresentar. Com certeza. E isso vem muito a contraponto dessa segunda pergunta, tá? A segunda pergunta, que na minha opinião é a mudança mais importante dessa atualização, tá? Porque ela muda, ela tira um pedaço da pergunta só. Eles riscaram uma frase, tá? A pergunta é: descreva sua comunidade junto com... E daí essa parte cai fora. Junto com como o seu time resolve, tá? Isso cai fora. Agora a pergunta é só: descreva sua comunidade, suas oportunidades únicas, circunstâncias, pense na sua região geográfica, diversidade da sua cidade, escola, barreiras de linguagem, barreiras socioeconômicas e expectativas culturais. Então, antes eu tinha ali uma expectativa nessa pergunta de que eu ia falar não só sobre minha comunidade, mas também sobre oportunidades ou ações que a minha equipe executava na minha comunidade. Agora não mais. Agora essa pergunta ela é apenas sobre qual é a comunidade em que a equipe está inserida. Uhum. Né? Essa comunidade, falando exatamente o que está ali. Quais são as barreiras socioeconômicas, quais são as barreiras culturais, como é que funciona, como é que é a geografia da região, porque é usando a resposta dessa pergunta que os juízes vão usar como baliza para comparar diferentes equipes de diferentes backgrounds socioeconômicos. Né? Então, como é que o juiz vai comparar o impacto realizado por uma equipe lá no meio do Vale do Silício com uma equipe no interior de uma cidade muito rural lá no interior do Brasil? Como é que ele compara o impacto dessas duas equipes? Não é fácil se ele não tem essa baliza. Então ele vai olhar para essa comunidade, essa resposta e vai ver, bom, essa equipe fez muito mais daqui a pouco com a menor quantidade de oportunidades que eles tinham, ou gerou ações que faziam mais sentido para a sua comunidade do que a outra equipe. Né? Então, é a partir dessa pergunta aí que a gente tem que balizar muita coisa. Então, pergunta muito importante aí, tem que ser bem pensado na hora de responder. A próxima, a terceira ali, ela não muda muito, ela apenas remove da pergunta 3 e
adiciona na pergunta 5, que ali tinham como a sua equipe mensura os resultados, que era descreva os métodos da sua equipe com ênfase nos últimos 3 anos para espalhar a mensagem da First, que seja efetivo, escalável, sustentável e criativo. Como a sua equipe mede os resultados. Ele tirou o médio resultados, né? Porque agora ele quer saber os resultados. Ele quer saber quais são os métodos e como que e o que a sua equipe faz. Como mede não interessa mais tanto, né? Isso vai vir aparecer um pouquinho mais à frente. Essa próxima mudou de ordem, não sei o que significa. Eu acho que é por causa que alguma dessas perguntas ela tem relação, daí eu acho que é pra uma ficar embaixo da outra. Pelo que eu entendi. Faz sentido. Porque uma menciona a outra, eu acho, daí acaba... É verdade, porque na verdade é a 5 ali pergunta, né? Então olha Isso. só, bem observado, a gente tem, ó. Essa é uma pergunta que ficava lá embaixo, subiu e mudou um pouquinho. Descreva os objetivos da sua equipe. Antes era para atender a missão da First, né? Agora não é mais. Descreva os objetivos da sua equipe e o progresso que ela fez para que esses objetivos assumam a visão da First, ou concluam a visão da First. Tá? Antes, essa pergunta falava de missão da First, não de visão da First. Tá? E essa é uma mudança importante, porque a missão da First e a visão da First são duas coisas completamente diferentes. Está lá no site da First, eu vou deixar vocês ir procurar. Então, para responder essa pergunta, eu tenho que olhar para a visão da First, olhar o que é a visão da First, comparar com os objetivos da minha equipe e falar quais ações, quais reações que a minha equipe tem realizado nos últimos anos alinham com essa visão e como elas têm impulsionado a visão da First na minha comunidade. Né? Dá para perceber por essa mudança que a First está vendo mais os resultados que o método, né? Sim. Que a minha equipe está fazendo isso. Porque agora não está mais alinhado com a missão da First, mas sim com a visão, como tu comentou. Exato. É mais focado no objetivo. Isso, né? não importa como a minha equipe fez aquilo, né? Se for algo estruturado em relação à First ou não. Então, E aí o interessante veio justamente o que tu falou ali na quinta pergunta, que é uma pergunta completamente nova e é a primeira vez que a gente vê uma pergunta que referencia outra pergunta dentro do sumário executivo, né? Que ela fala, qual o impacto que a sua equipe viu dos esforços descritos na pergunta acima e como a sua equipe mede o impacto. Então, lembra aquele médio que tinha ficado lá para cima, agora ele estava lá na 2, veio para a quinta pergunta. E agora está mais claro o que é esperado da equipe, né? Porque em cima eu vou descrever o objetivo da minha equipe e como que esses objetivos progrediram para atender a visão da First. E embaixo eu vou falar qual o impacto que esses esforços geraram, e daí agora outra vez eu vou trazer números, eu vou trazer experiências, eu vou trazer daqui a pouco um depoimento e vou explicar como eu medi esses impactos. Tudo isso em 500 caracteres. Né? Então fica aí mais entrou. claro, né? Tem duas perguntas diferentes. Não tem mais aquela expectativa, daqui a pouco eu vou ter que separar. Não, um texto gigante, né? São perguntas bem claras. Aí ali em cima, indo agora aqui para cima de nós. Please provide specific examples on how your team and team members act as role models. A única mudança foi ali, né? Models for the First community with emphasis in the past 3 years. How do you share this best practice with the other teams? Só muda de within, cai fora e vira for. Então, ao invés de eu falar proveja exemplos de como a sua equipe é um exemplo dentro da comunidade, virou para a comunidade. O que isso significa em termos de interpretação, eu não vou saber. Provavelmente é algo importante que tem que ser visto, né? Tem que pensar bem. Né? Tem que pensar bem qual a diferença dentro da comunidade do para a comunidade. Né? Então, muda, mas cabe a vocês ter uma discussão aí com a professora de inglês para ter absoluta certeza do que a First quis dizer com isso aí. A próxima não muda muito, na verdade não muda nada, né? Ela é a mesma pergunta do ano passado, descreva as iniciativas da sua equipe para assistir, mentorizar e iniciar outras equipes da First, segue igual ao ano passado, ou seja, as intenções da First quanto a isso não mudam, né? Aí o que ele tira?
Na próxima pergunta, tinha um Beyond Starting Team. Então, além do que vocês explicaram em cima, o que mais vocês fazem? Agora cai fora, agora qual outras iniciativas vocês criaram, cresceram e sustentaram ou participaram, seja da FIRST ou não, para ajudar a inspirar novos pessoas jovens dentro da ciência e tecnologia a serem líderes e inovadores, né? E ele troca no final ali de resultados para outcomes, de results para outcomes, né? Que perguntando o que a gente viu de... Não é resultado, né? Outcome seria... Gerou. o que... Qual foi a consequência, quase, Isso. né? Dos resultados dos seus esforços nos últimos 3 anos, né? Então mudou um pouco, né? Segue claro que essa pergunta ela não, a FIRST não quer talvez que aí a gente fale sobre programas da FIRST, né? Mas ela abre a porta para falar um pouquinho mais, né? Porque agora ela tirou aquela Beyond Starting Teams e adicionou o First or Otherwise. Então ali eu posso falar tanto das minhas iniciativas para criar equipes dentro da FIRST, quanto fora da FIRST, quanto outras iniciativas que, desde que foquem em ajudar na inspiração de pessoas jovens aí para ciência e tecnologia. Né? A próxima pergunta teve algumas mudanças só em relação à estrutura dela, né? Ela não tirou nada, só adicionou ali um parênteses que ajudou a explicar a parte de equipe, patrocinadores, instituições educacionais, instituições governamentais e filantrópicas. Então, ali apareceu uma exemplificação do que é a organização. Tá? A próxima pergunta, essa pergunta aqui, não mudou nada, tá? Ela segue igual estava no passado, então segue a mesma pergunta sobre EDI, né? Equidade, diversidade e inclusão dentro das equipes. E a última, que está aqui embaixo da gente, está atrás do Carvalho aqui, ó, ela pede para explicar quais iniciativas ou como as iniciativas da sua equipe, que a sua equipe criou, são sustentáveis. Então, na verdade, ele passava só mais tempo explicando o que significava sustentável, né? Sim. E ele só trocou, ao invés de falar continue to run effectively for the foreseeable future, ele só trocou por ser sustentável. Então, eu acho que é uma forma de esclarecer, né? Tornar mais acessível a própria pergunta. Poderia confundir, né? E as últimas aqui, então, não tiveram tantas mudanças. A primeira lá em cima caiu fora, né? Então, a pergunta sobre patrocinadores e como eu recruto empresas para patrocínio em si caiu fora e no lugar dela, né, veio essa, assume, né, aquela pergunta aqui em cima que virou um pouco mais voltada a ela. Então, aquela parte de que a gente falava sobre minhas parcerias com organizações, tudo, sai daquela pergunta, vem para aquela lá. A próxima pergunta não mudou, que é uma área que eu entendo que o meu time precisa melhorar, segue a mesma. E agora as próximas 2 perguntas praticamente são as mesmas, só mudou um pouquinho a forma de escrita, que são perguntas mais abertas, né? Descreva outros aspectos que podem ser do interesse do juiz, que não encaixou em nenhum aspecto das últimas perguntas. E a última é uma pergunta, né, que a gente pode fazer para os juízes nos darem feedback, e ali tem algumas sugestões também de como fazer. Mas esses já estavam presentes aí ano passado, só estão um pouquinho melhores descritos. Certo? Resolvido? Isso aí. Acho que essa era a parte mais difícil. Tem que dar uma estudada, mas né, tem que dar uma também. estudada. Para equipes que estão buscando o Impact Award, que estão aí batendo na tecla, que estão criando, tem que entender essas mudanças. Tem que levar ao pé da letra cada uma dessas mudanças de escrita, porque elas mudam a forma como deve ser interpretado a visão do prêmio. Né? Então, é importante que nos dá ideia, né? Estar na cabeça com o entendimento do prêmio, pensando e discutindo sobre ele, nos faz pensar em novas ações, nos faz pensar em novas oportunidades, faz a gente olhar de uma forma mais organizada. Então essas mudanças, elas não vêm só para a FIRST encher o nosso saco, fazer escrever mais coisas. É para ajudar a gente a organizar a cabeça da equipe, tornar algo mais concreto, criar planos, né, identificar o que a nossa comunidade realmente precisa. Né? São coisas que a gente
acaba, às vezes, não prestando atenção se a gente não para e pensa um pouquinho. Sim. Né? Bom, agora a gente quer falar um pouquinho sobre o novo formato de seleção de alianças, né? Eu acho que tu vai falar um pouquinho mais para nós, porque tu tava lá, né? Passou um pouquinho, a gente tem uma mudança grande aí vindo na forma como a seleção de alianças acontece. O Carvalho estava lá no Cheese Champs, foi na quadra, participou desse processo. Quer contar um pouquinho aí para nós como é que foi? Foi uma experiência diferente, né? Ainda mais pra mim, que já tinha participado de várias competições da forma tradicional, né? Porque é outra atmosfera na arena, assim, completamente diferente quando tu ia da forma tradicional. Então a gente vai comentar aí de algumas mudanças, né? Que a gente pode perceber que acaba deixando a escolha muito mais fácil, de certa maneira, ou em outros aspectos talvez mais difíceis, né? A gente não vai Ela tá mais saber fácil para quem tá preparado, né? exatamente. Tá mais fácil então para quem vai estar preparado, né, com sua listinha ali em mãos, e vai estar mais tranquilo também em questão de nervosismo, né? Então a gente não coloca, a gente vai ver ali que uma das mudanças é que a gente não coloca mais apenas um estudante para ir lá falar na frente da arena inteira, né? E a gente vai com 3 representantes, né? Que a gente vai explicar direitinho como é que é as regras daí Isso aí. Porque pra isso acontecer. foi meio que uma revolução, né? É. Mudou muita coisa. A gente agora a gente tem primeira mudança, que tá ali em cima, né? E, de novo, nesse QR Code aqui tem todas as mudanças explicadinhas e tem um manual um pouco mais extenso também sobre elas, mas De novo, foi tudo no blog, né? Que eles é, comentaram a respeito disso. Então. tudo no blog. E, inclusive, vocês podem pegar e entrar no YouTube e ver lá no Cheese Champs, o Carvalho na arena lá nesse processo, entender um pouquinho como é que funcionou. Tem vários outros off-seasons também, além do Cheese, que rodaram com esse formato. Então, dá para ter uma noção, né? Sim. Primeiro ponto, seleção de aliança começa 8 minutos contadinhos depois da última partida qualificatória. Então, não tem mais, às vezes alguns eventos davam tempo de almoço, às vezes alguns davam meia hora, 40 minutos, não. Agora todos os eventos da First vão ter 8 minutos entre a última partida qualificatória, ou seja, saiu o resultado, né? A última partida é o resultado. Saiu o resultado, vai entrar um timer na arena, nesse timer a arena já começa a se organizar e em 8 minutos já tem que estar iniciando o processo de seleção de aliança. Então, todo mundo tem que estar lá esperando, né? Provavelmente na penúltima qualificatória, talvez até. Eles vão começar a chamar um pouco antes, né? E a equipe tem que estar pronta antes, né? A gente não pode deixar para esperar acabar a última qualificatória para daí discutir o que a gente quer fazer. Não. Né? As equipes já têm que ter uma lista corrente, já tem que ter nos seus dados ali opções do que eles querem fazer. Claro, eventualmente vai ter algumas decisões que vão ir até o último minuto, né? Porque a gente já viu o ranking virar nas últimas partidas. Mas lista é lista, né? Lista de escolha é lista de escolha. No fim das contas, se eu tô em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, a lista é o mesmo, a ordem é a mesma, né? O que importa é quem eu vou conseguir e quem não vou conseguir pegar. Eu acho que é até bom, né, a First fazer mudança, porque às vezes muitas equipes lembram, né, que existe essa seleção de alianças, né? Às vezes tu não tá com a expectativa que tu vai chegar lá e vai ter que escolher alguém ou algo do tipo, e daí, às vezes, na surpresa, é melhor tu estar preparado. Exato. A pior coisa que pode acontecer é você não se preparar para a seleção de aliança e acabar sendo um capitão de aliança e não saber o que fazer. Né? Falando isso de experiência. Podendo ganhar um daqueles Blue Banners novos. Né? Isso, um Blue Banner novo, não um feio. E Então vamos lá, cada equipe pode ter até 3 representantes na arena, um deles pode ser adulto e um precisa ser estudante. Então pode ir um estudante só, pode ir 2 estudantes só, mas se for 3, um desses pode ser adulto, e se for 2, um destes pode ser adulto. Tá? Então não podem ir 2 adultos e um estudante, mas pode ir um adulto e 2 estudantes, 3 estudantes, pode 3 estudantes, pode ir 2 estudantes, desde que minha sugestão é ter um adulto, ajuda bastante, né? O adulto pode só ficar lá parado, mas pelo menos para dar aquele apoio, se tiver algum problema, alguma situação, ajudar quando necessário. Eu acho que é uma boa mudança aí pela First em termos de organização e principalmente para dar uma tranquilizada na galera, não ficar lá com o telefone, né, pedindo pizza no meio da seleção de aliança. Mas é uma experiência, né? Quando eu participei lá e entrou todo mundo junto,
Era muito estranho, porque é muita gente na quadra, muita gente mesmo. Então tinha Sim, lá o quê? Se cada 8 vezes 3, tu daí já dá consegue. uns mais de 30 pessoas, né, lá dentro da arena. Não chega a dar 30, mas Não? não. Tá mal de matemática. Dá 8 vezes no máximo 3, 24, mais o MC, Isso. 25. Tá, mas é que aí que tá, ainda tem cada equipe que foi escolhida, né? Isso. Ah, não, é verdade, tu tá Viu? certo. Daí dá mais de É, 30. cada um vai. É, daí dá um monte. Daí pode dar 90 pessoas na arena. Viu? Aí, ó. Tá certo, tá certo. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos passar o passo a passo de como isso vai acontecer. Tá? Então, como é de praxe tradicional, os 8 capitões de aliança vão ser chamados na quadra. Dessa vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que cada um deles, como a gente falou, vai ter 3 integrantes da sua equipe lá. Esses 3 integrantes podem ser um mentor, um adulto, um deles, né? Mas quem vai tomar as decisões ali, vai ajudar a escolher, vai ser o estudante. Cada uma dessas equipes, então, tem, na primeira rodada, 45 segundos para fazer a sua escolha. O que isso significa? Quando começar o processo, o MC vai falar: aliança número 1, você tem 45 para. Você pode fazer a sua escolha. Daí, claro, a aliança número 1 vai fazer a sua escolha imediatamente, né? Porque eles são a aliança número 1, eles não precisam pensar muito. A opção deles é todo mundo. Eles já vão saber quem eles querem. Então, vai perguntar: a aliança 1 vai fazer a sua escolha em 45 segundos. Beleza. Depois que eles terminam, eles fizeram sua escolha e a sua primeira escolha aceitou, o capitão da Aliança 2 vai ter mais 45 segundos para fazer essa escolha. Escolheu? Capitão da Aliança 3, mais 45 segundos. Isso vai até a Aliança 8. Quando o capitão da Aliança 8 faz a sua escolha, foi lá, escolhi o fulano, tá? Sua primeira escolha. Entre a sua primeira e sua segunda escolha, né, porque a gente tem o sistema de serpentina, a gente vai do primeiro ao oitavo, do oitavo ao primeiro. Quando o oitavo faz sua primeira escolha, existe uma pausa de 2 minutos, tá? Que é o intervalo obrigatório entre as duas rodadas. Tá? Então, nessa pausa, ele não escolhe, ele espera para dar tempo também para todo mundo poder pensar na sua segunda escolha. Isso é importante, né? Porque a gente tem que parar pra pensar que todo mundo escolheu mais um parceiro. Então, são dois times diferentes, né? Com opiniões diferentes de quem deveria ser escolhido discutindo, né? Então, Isso essa aí. pausa aí tem um grande valor. É importante porque ele escolheu um time e o time vai ter alguma opinião sobre quem ele acha que tem que escolher para compor aliança, então tem esses 2 minutos aí para fazer essas tomadas de decisão. No fim desses 2 minutos, a equipe vai ser entregue mais 90 segundos. Tá? Então é 2 minutos que pausa tudo, que são obrigatórios, e daí a equipe recebe 90 segundos para fazer essa escolha. Se ela já sabe, ela pode escolher e continuar, né? Que é o que eu faria se eu fosse essa aliança 8, né? Porque quanto mais rápido eu escolher, menos tempo os outros têm para escolher. Então, ele vai escolher ali ele tem 90 segundos, né? Ele pode levar então até 3 minutos e meio para fazer a escolha se ele quiser, mas ele vai levar no mínimo 2 e no máximo 3 minutos e meio. E a partir disso volta, né? Sétimo, sexto, quinto, quarto, terceiro, segundo e primeira aliança vão fazer suas escolhas dentro de 90 segundos também. Segunda rodada tem um pouco mais de tempo porque ela é mais difícil, né? E daí eu te pergunto, Carvalho, o que acontece se eu estouro esse tempo? O que acontece, então, é que, vamos supor ali que eu sou a segunda aliança, né, a escolher ali. Eu tô nos 45 segundos da primeira rodada. O que acontece é que se eu passo desses 45, vai para a próxima aliança escolher. E quando aquela aliança terminar de escolher, vai voltar para mim e assim adiante, né? Então, se eu fui lá, perdi mais 45, eu perco mais uma escolha, vai para a quarta aliança e daí depois vai voltar para mim. Então eu vou perder um direito de escolha, né? Tu perde a vez, Tu né? perde a vez, mas não até voltar em ti, né? Tu perde a vez e depois a tua vez é a próxima, né? Isso aí. Então, tu vai acabar perdendo a oportunidade de escolha de robôs melhores, né? Isso. Então, porque efetivamente, se eu sou aliança 2 e eu perdi minha vez, é quase como se eu fosse aliança 4, né? Porque eu perdi a pessoa que está embaixo de mim escolher um robô como se eu fosse a quarta escolha geral do evento, né? Então, por isso que é importante a organização, né? E isso Sim. sempre vai acabar penalizando equipes que não estão organizadas, o que faz sentido, porque isso faz parte do nosso jogo, né? Aí, algumas outras mudanças
mais de organização mesmo, né? O MC, ele agora fica no meio da arena e o capitão de aliança caminha até o MC e faz a escolha. Então isso significa que o MC não vai até o grupo ali, o grupo inteiro fica lá num canto e apenas o capitão da aliança, ou seja, apenas a aliança, o integrante que é o capitão, caminha até o MC e fala a sua decisão. Então não vai ter duas pessoas indo ali conversar com o MC de dois times diferentes, que às vezes facilita, né, para que, bom, é o capitão realmente que toma a decisão final e esse processo deixa claro que é o capitão que toma a decisão de como deve acontecer, né? Isso aí. E o que tu achou desse processo? Acho que vai ser bom, né? Eu acho que vai ser bem legal. No Brasil provavelmente vai ser uma festa, né? Porque vai estar todo mundo junto lá dentro da arena. Mas eu acho que vai ser bem mais tranquilo e vai fazer muito mais equipes se prepararem, né? Melhor e tal. Eu esse acho. ponto é importante. Em geral eu sempre achei que era um momento que era meio largado no evento, né? Obviamente é um momento muito importante, mas era meio... tenso. mas era meio largado em questão de cronograma, né? Então, como tu comentou, não era certo se, ia até almoço, depois ia ter, então agora, com esses 8 minutos depois, fica bem mais fácil, todo mundo já tem na cabeça, né, que tem que estar lá na arena. Isso aí. Então, falando agora do nosso próximo assunto, que é equipamentos. Né? Equipamentos para o ano que vem, incluindo... Muita coisa nova, né? E interessante. Coisa boa, né? Coisa boa. Falando de kit of parts, né? Vamos entrar nesse assunto primeiro, depois a gente volta para os mais polêmicos. Mas tudo que a gente vai falar aqui, de novo, tá nesses 2 QR Codes aqui, podem ler, tá? Rádio novo, tá? Esse cara que tá aqui na mão do Carvalho. Todas as equipes que estão competindo e vão receber o seu kit of parts, vão receber na Season Specifics, que é a caixa que ninguém pode recusar, a caixa que todo mundo recebe, que é a mesma caixa que vai vir os elementos de jogo, vai receber um rádio. Tá? Então todo mundo vai ter um rádio. Esse novo rádio, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele, né? A gente fala mais depois. Mas ele é uma peça muito legal de engenharia. Todo mundo vai receber um, então. Aqui no Brasil, a gente já tem várias unidades aqui, nós temos, já faz bastante tempo, só que ele ainda está em processo de homologação com a Anatel. A gente espera que aí nos próximos meses já esteja, antes das regionais, já esteja tudo liberado e a gente possa fazer a venda independentemente dele. Mas igual, toda equipe vai receber um rádio no seu kit e qualquer emergência, né, nós temos em estoque aqui, nós temos caso seja necessário, mas nós ainda não realizamos a venda porque, né, estamos aguardando aí a homologação pela Anatel desse cara aqui no Brasil, que vai acontecer. Por enquanto ele derruba avião, então. Ainda não. Só se tu botar lá em cima. Mas ele, principalmente por que ele vem com essa necessidade? Porque ele trabalha, né, em bandas... A performance dele. Porque a performance dele é mais alta, ele trabalha numa banda mais regulamentada, aqui no Brasil, que é a banda de 6 GHz, então é uma banda com muitos canais diferentes de operação, mas que nem o Carvalho falou, interfere com alguns componentes, então ele tem que passar por alguns elementos de teste importantes. Né? Sim. Então, quer falar um pouquinho mais dele? A gente depois aborda ele mais pra frente? Não, é isso aí. Ah, tá. Então, bom, pessoal, esse daqui é o rádio novo, né? O VH109. Ele tem a documentação dele, se eu não me engano, até nos Temos Docs, né? A gente também já tem, então quem quiser dar uma olhada. E vai tirar a dor de cabeça de muita gente esse novo componente, né? Porque ele é muito mais fácil de fazer diversos processos. Então quem já fez a configuração daquele rádio branco ali sabe o quão ruim, né, é a questão de software e tal. Ele às vezes funcionava, não funcionava com o computador em português, tinha todos os seus... Então agora a gente tem um processo muito mais facilitado, eu só conecto ele na internet ali, acesso na web ali, eu já configuro tudo certo, também para atualizar ele. Isso tudo tem no Temos Docs, vocês podem pesquisar lá VH109 e vocês vão achar, tá? Ele também tem várias coisas bem específicas legais dele, né? Então, ele agora é de alumínio, né? Se eu não me engano. Então, eu consigo transferir o calor dele para as partes do meu robô, né? Então, ele não vai superacrescer, nem nada do tipo. Tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado com ele também, em questão de suporte e tal. Então, tampar ele numa caixa 3D não é tão bom, né? Porque ele vai acabar aquecendo mais fácil e tal. Atrapalha com o sinal. Exato. E tem uma coisa muito importante dele, que são as portas adicionais, né? Então agora a gente ganha 4 portas Ethernet, onde isso geralmente
tira a minha necessidade de comprar uma switch ou utilizar uma switch de Ethernet, né, para ter mais portas lá no evento. Que normalmente era um ponto de falha. Normalmente é um ponto de falha muito grande, né. Então, para quem se lembra, né, caso eu utilizasse duas Limelights, qualquer coisa a mais, eu teria que utilizar uma switch. Só que essa switch, ela acabava, como todos comentou, sendo um ponto de falha e muita gente utilizava a segunda porta do rádio branco, né? Que isso era o que matava muitos robôs, porque ela não funciona muito bem, ela não foi feita para FRC, né? Então agora a gente tem o primeiro rádio feito para First Robotics Competition, né? E até as dimensões dele já são bem pensadas, né? Ele tem 2 polegadas por 4 por 1 de altura. Tá? Não é por acaso, essas 2 polegadas, esse rasgo aqui, é justamente por quê? Porque eu posso pegar esse cara e encostar num tubo de 2 polegadas de alumínio e botar 2 zips e ele tá preso, e é assim que tem que prender ele. Não precisa, né, de case 3D, não. A gente consegue prender ele direto num tubo de 2 por 1 de alumínio, porque ele tem exatamente a largura de um tubo de 2 por 1 de alumínio. Né? Tem várias recomendações de como utilizar ele, né? Não esconder muito no robô. Exato. E ele tem também algumas coisas aqui atrás, né, em questão de configuração de PoE e tal, que é a alimentação via Ethernet dele, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, antes de utilizar ele, como qualquer outro produto, né, que vocês compram, leiam a documentação, leiam o manual dele, que vai ter as instruções todas certinhas, né, de como utilizar. Um outro ponto legal é que ele não precisa de regulador de tensão, né? Exatamente. Ele pode ser ligado direto na PDH, né? A gente não precisa mais do RPM. Isso. RPM? Radio Power Module, não precisa mais... Desse aí precisa. Só não precisa da VRM, né, para conectar. Não precisa da VRM. Não, o Radio Power Module também não precisa. Só se tu quiser, só se tu quiser usar o PoE ativo, né? Mas se você não quer que é só usar o passivo, você pode também, né? Mas a questão principal é que ele não precisa de uma tensão, como é que a gente fala, regulada, né? A gente pode ter uma tensão variável. Ele regula isso dentro dele, né? O rádio normal, para quem teve o desprazer de conectar ele direto, por exemplo, na PDH, já percebeu que quando o robô acelera para frente, o rádio pode desligar, né? Porque os motores puxam a tensão e a tensão não consegue segurar no nível que o rádio fica ligado. E daí isso que acontece, né? Então, esse cara aqui já tem um regulador interno, isso facilita a manter ele ligado. Né? Outra coisa que dentro da quadra, né, também, agora a gente tem uma mudança que esse rádio aqui é conectado em outros desse rádio aqui, né? Então a quadra agora ela é feita, o networking da quadra também é feita com esse rádio aqui. Isso aí. O próprio, quando vocês chegarem na quadra, vocês vão ver um desses pendurado assim em cima com umas antenas maiores, e inclusive a Vivid Hosting libera o firmware da quadra, e se vocês, equipes, querem rodar o FMS exatamente como está na quadra lá no dia de competição, agora vocês podem. Vocês só precisam de mais um rádio desse, configurar ele como um rádio de VH113, que eles falam, né? Que é a versão de firmware para quadra, e você consegue, no seu laboratório, ter um rádio desses aqui operando como, por exemplo, um FMS, que pode conectar inclusive em múltiplos robôs, e um nos seus robôs ali na quadra, que vão poder comunicar direto com ele e direto com um computador, o que facilita bastante para a gente poder também tirar os nervosismos aqueles, já conectei na quadra e não deu certo. Né? Bom, agora tem certeza, tem como testar toda a interface ali de rede da quadra em casa. Isso aí. E bom, esse não é a única mudança, né? Agora, pela primeira vez, a gente tem uma bomba para largar, né? Que é justamente sobre o jogo do ano que vem. Acho que a FIRST nunca deu tanta informação sobre os elementos de jogo antes da temporada começar. São informações que não ajudam em nada, né? Pra gente poder fazer o design do nosso robô. A gente não sabe se é uma bola, se é algo... A gente realmente não sabe. É só pra ficar conspirando e gerar animação, né? Nós realmente não sabemos. Tá? Alguém vai pegar, vai mandar uma caixa, mas eu não sei o que tá dentro. O Carvalho também não sabe. Às vezes perguntam pra gente, descemos, o que é? Eu não sei. Tá? Não sei. É a única pessoa que trabalha com isso, as pessoas que trabalham com a parte da importação lá, que nesse caso não é nós. E se alguém soubesse, se contasse, ia tomar um processo. Isso. Tem passos bem específicos legais ali sobre quem pode saber sobre o que está dentro dessas caixas. A gente não faz parte desse processo de propósito, justamente porque a gente trabalha com equipes, trabalha com estamos o tempo inteiro conversando com as pessoas, então não é justo se a gente soubesse antes. Então, por isso que a gente acaba não sabendo. Mas
A gente já sabe, porém, contudo, todavia, a First informou ali publicamente que nós temos 2 elementos de jogo ano que vem. Então nós vamos ter algo similar ao que a gente viu lá em 2023, né, com o cone, o cubo. Que outros jogos a gente teve com 2 elementos? A gente teve 2015, que eram 3, né? Era o espaguete, o Espaguete, a lata de lixo, caixa. Isso. Que mais também? O 2017, que tinha as engrenagens e as bolinhas também. 2019, 19, a gente tinha o cargo e o hatch panel, né? Isso. Então, a First não é estranha para elementos de 2, para jogos de 2 elementos, né? Mas se vocês olharem como é que é uma tendência, né? E inclusive um ponto importante que a First colocou aqui embaixo, ó, colocou essas informações aqui, tá? Que o elemento de jogo 1 pode ser facilmente encontrado localmente, tá? Esse encontrado localmente é lá nos Estados Unidos, tá? Não é aqui no Brasil. Então, não sei se é localmente encontrável aqui no Brasil. É um pode iPhone. ser, é um iPhone, não sei, é uma Ford F-150. Isso é difícil de achar no Brasil, né? Mas é produzido localmente, né? Pode ser uma Ford F-150, mas não é, né? Pode ser, sei lá, uma bola de futebol americano específica, uma bola de futebol americano faz sentido, né? Uma bola de basquete, com alguma medida específica, eu sei que isso é comum, né? De futebol americano nunca teve. Nunca teve uma de futebol americano. Mas isso é lá Mas a intenção do que eu tô falando pra vocês tá escrito ali que pode ser encontrado facilmente localmente, sim, mas esse localmente, no blog que tá escrito aqui em cima nesse QR Code, ele fala que é localmente nos Estados Unidos, tá? Então talvez signifique que tem aqui no Brasil. Talvez não, né? Depende. A gente vai descobrir em janeiro. E o ponto 2 é que o elemento de jogo 2 aí não. O elemento de jogo 2 ele é especificamente produzido para o jogo. Ou seja, que nem esse cone ali, o cubo... Duvidava tu achar esse cone aqui no Mercado Livre. Esse cone não tem no Mercado Livre, o cubo não tem no Mercado Livre, as coisas que são feitas não tem o que fazer. É só, até por isso que nós aqui desse Temos rodamos uma pré-venda para esse elemento de jogo no último mês. A própria Endmark fez essa pré-venda para garantir que as equipes tenham o suficiente. Então, várias equipes no Brasil já adquiriram, né? Não chegou, né? Só vai chegar no dia do kickoff, mas várias equipes já garantiram elementos extras, tá? Porque além de tudo isso que a First falou, ela também falou isso aqui que está aqui atrás do Carvalho, que tem 18 do elemento de jogo 2 na quadra, e no autônomo a equipe consegue interagir, cada robô consegue interagir com até 9 destes elementos, tá? O que isso quer dizer? Tem muita informação nessa frase. Né? Tem 18 em quadra. Tem 18 em quadra. Então tem 9 de cada lado para cada aliança, que pode interagir. Né? Esse ano, por exemplo, a gente tinha 9 elementos que poderiam ser interagidos no autônomo, né? Sim. 5 Mas era compartilhado, né? Era compartilhado, Então talvez esse ano ano que vem vai ser compartilhado também o autônomo. Talvez. Então a gente vai ter que ter autônomos mais rápidos. Mas é interessante que ele fala que pode interagir com até 9 e tem só 18 na quadra. Ou seja, ou é algo que demora pro robô posicionar, ou é algo reintroduzível. Mas é que aí que tá. O pode interagir não é que dá tempo, é que o que ele consegue, Sim, né? mas se só tem 18 na quadra? Faz sentido. Tipo, se tu só tem 18 na quadra... 18 na quadra é um objeto médio, né? Não é nem pequeno para ser uma avalanche de objetos. E se só tem 18, eu não posso, por exemplo, daqui a pouco introduzir mais de fora, entendeu? Pelo que eu entendi é isso. Reintroduzir. Talvez 18 seja na quadra, no caso, é o que conta. Então, por exemplo, as notas que estavam hoje em dia na estante do Human Player contam como na quadra. Eu entendo que sim. Agora, se essa é a definição que eles usaram, agora eu não sei mais. Mas é o que eu entendi. Porque se for notas, então, nota tinha 1 milhão na quadra. Mas eu entendi que é 18 no total. Se é 18 no total... Daí é um objeto de fato. Aí é um objeto reintroduzível, entendeu? Que ou o robô vai pontuar e o jogador humano alguém vai jogar de volta pra dentro da quadra. Ou é uma bola de pilates, né? Ou é uma bola de pilates que demora pra pontuar, né? Então, não sei, tá aí. Altas, boas discussões. Meu chute é que é um jogo de pick and place, tá? Porque pra ter 2 elementos de jogo, dificilmente um deles vai ser de atirar. O único jogo de 2 elementos de jogo, que tinha um de atirar e um de pick and place, era 2017. Que era a bolinha e a engrenagem. E aquele,
eu não sei se a gente consegue repetir algo parecido. Vamos ver. Eu acho que não. Eu acho que vai ser 2 pick and plays. E sobre o autônomo, em questão de 9 no autônomo, tá? Se eu tenho 3 robôs, provavelmente o máximo que talvez eu vou conseguir fazer no autônomo é o 7. Não concorda? É? Se tu pega assim, pegando o jogo desse ano de exemplo. É. Ainda mais se esses 9, e eu acho que esses 9 incluem os preloads. Ah, Né? Que então é talvez menos. tenha Então 3 vai ser um preloads. autônomo de 4 peças, talvez. Daí já pode ser algo, como tu falou, de pick and place, né? Que é o pegar, tipo o Cone. O Cone É, era pick and place, sim. né? Eu O pego Charged e Up era um coloco. jogo pick and plays. Que é Faz sentido. bem parecido com o que é o Charged Up, né? É. Enfim, nada do que a gente falou oficial. A gente só Aí você tá conspirando conspira. e... Mas, enfim. A outra coisa que muitas equipes vão receber é a Black Touch. Né? A Black Touch é uma outra parte do kit of parts que todas as equipes, a não ser aquelas que explicitamente decidiram não receber, vão receber. E essa Black Touch tem alguns materiais específicos para a construção do kitbot, né? Que ano passado é um design que a First faz, extremamente competitivo, né? que ano passado foi extremamente competitivo. A gente viu equipes indo para final, para semifinal, equipes... A gente teve, acho que do top 10 em Brasília, 3 ou 4 eram kitbots ou inspirados no kitbot. Então, é um design que entrega para a equipe um baseline competitivo, que vai conseguir realizar ações do jogo e treinar em cima. Né? E pelas nossa experiência, uma equipe que não só monta um robô legal, robusto, mas treina muito, faz muita diferença. Né? Às vezes é melhor eu passar mais tempo treinando do que mais tempo construindo um robô mais complexo. Exato. E tem a questão que o kitbot não é perfeito, né? Então eu treinando eu vou descobrir o que é ruim nele. E eu posso ir melhorando. Vou melhorar, e nisso eu treino minhas habilidades de design, de elétrica, de tudo, né? Se eu sou hoje, se eu sou uma equipe, seja veterana ou não, ou novata... depende da segurança, né, que a equipe tem. Independente de qual equipe, eu montaria um kitbot na primeira semana só para ver qual é que era. Só para poder pegar um jogo, monta ali, passa uma semana, dá um corridão, monta aquele negócio que veio pronto, veio no kit, né? Sim. E testa para ver o jogo funcionando, né? Em paralelo vai ter o design robô final, daqui a pouco, se a gente é uma equipe veterana ou não, vamos trabalhar em cima, se é uma competição novata. Mas eu arrancaria sempre daí. É um ótimo starting point para todas as equipes, né? Sim. Bom, falar um pouquinho então dos bumpers. Né? A gente está falando de robô, vamos falar das regras que vão mudar em relação ao que protege esses robôs. Tem que tomar muito cuidado agora, né, com essas novas regras. A gente, no geral, teve algumas regras importantes que mudaram, mas por culpa desses caras aqui, né, dos Krakens, dos Vortex, dos motores de alta corrente, alta potência que estão vindo na FRC, a gente está vendo cada vez mais colisões de alta velocidade e colisões que machucam a quadra, estragam robôs e causam vários problemas. Então, a First optou, dessa vez, para pensar, bom, o que nós temos que fazer para minimizar a quantidade de danos nos robôs e na quadra. E uma das coisas que eles optaram, ao invés de optar por diminuir a velocidade dos robôs, eles optaram por melhorar as regras dos bumpers. Né? Então, de novo, tá no QR Code aqui em cima. Primeiro, eles facilitam a montagem, tá? Então, o bumper ano que vem ele vai ter várias regras simplificadas. Eu vou ter gaps maiores, eu vou poder ter protrusões internas maiores, os bumpers vão poder ser mais pesados, vai ter mais flexibilidade nos tipos de materiais que a gente pode utilizar, para justamente facilitar a inspeção, com o intuito de que os robôs possam passar mais fácil na inspeção, principalmente quando a gente fala nessa parte de encaixe do robô. Então, reduz restrições na espessura, furos de apoio, enfim, tudo que está falando aqui, quais restrições mudaram, tá aí em cima, tá? Então, leiam com calma para vocês pegarem. Algumas das mais importantes a gente trouxe aqui, tá? Mas, agora também ela vai permitir um bumper maior, então antes nosso bumper era de 3 polegadas, mais ou menos, agora ele vai até 4,25, tu posso ter mais espaguetes, posso ter espaguete maior, posso ter outros materiais, né? Eu posso ter bumpers mais altos, então antes meu bumper era de 5 polegadas, agora pode ser até 7. Essa regra que tu comentou do perímetro, né? É que também eu posso fazer um robô maior, mas um bumper menor também. Tem algo... Eu posso... Eu não sou obrigado a ir até os 4,25.
Isso. Né? O meu bumper tem que estar, se eu não me engano, entre os 3 e os 4,25, né? Então Eu posso ter falei bumpers isso, mais mas pequenos. não, o ideal é ninguém ficar nessa margem, né? Senão vai Eu ter algum faria igual um problema. bumper mais fininho, porque o bumper maior também aumenta o tamanho do meu robô, né? Então, Exatamente. não sei se eu quero aumentar o tamanho do meu bumper. Mas ali a zona do bumper, né, aumenta a quantidade de sobreposição entre um robô e outro, né? Então agora não pode mais ter robôs em alturas muito diferentes, agora vai ser obrigado a trabalhar dentro de uma específica. E Sim. teve essa mudança importante aqui em relação às quinas, tá? Então isso aqui, estejam avisados, tá? Estejam avisados. Muita gente faz essa daqui, né? Muita gente faz aquela lá do canto. Muita gente. Tá? 90% dos robôs na regional do Brasil, eu fui um inspetor, tá? 90% dos robôs na regional do Brasil estavam fazendo daquele jeito. Não que era errado, né? Não era errado, até Agora ano passado tudo certo. Mas esse ano que vem, 2025, não pode mais. Se aparecer com aquele canto lá no evento, vai ter que cortar e desmontar o bumper. Então, cuidado, tá? Tem que fazer como tá lá em cima, na caixinha verde. Tem que ter mais reforço nas quinas. Tá? Isso é muito bom, né? É importante, muito importante, porque as quinas normalmente eram os pontos de falha dos bumpers, né? Era onde eles acabavam ficando com menos acolchoado e machucando os outros robôs ou machucando o próprio robô. E era o que causava muitos problemas em bumpers, né? Então, Uhum. provavelmente agora com essas regras a gente vai fazer bumpers mais robustos, né? E mais seguros. Justamente para aguentar esse motor aqui, né? Isso aí. E além disso, lá na direita, tá também algumas mudanças flexibilizadas sobre o material, então não precisa mais ser espaguete. Pode ser, por enquanto ainda pode ser espaguete, pode ser VA, pode ser PE dentro de uma certa densidade ali, né? Então, as equipes podem avaliar o que eles acham interessante, o que não acham, o que é bom, o que não é. Vai ser uma temporada de muito aprendizado para as equipes. Sim. E para First também, né? Para ver o que dá certo, o que dá errado. Então, não mais eu preciso também que essa parte aqui de baixo, essa aqui, ó, essa partezinha aqui, que é a parte que apoia o espaguete, ela não precisa mais ser de madeira também, ela pode ser de aço, de fibra de carbono, de plástico, desde que ela seja dura, né? Então, enfim, resumo da história, leiam as regras que mudaram no bumper e podem começar a fazer o bumper de vocês para o ano que vem já agora. Posso fazer exatamente o mesmo bumper que eu fiz na última temporada, na temporada que vem? Pode, desde que não tenha um canto daquele jeito, tá? Mas agora você tem mais opções além do que vocês tinham no ano passado. Tá bom? Sim. Robustez da quadra, tá? Então a First fez essas mudanças em relação ao robô, para o robô parar de quebrar, mas também fez algumas mudanças na quadra para ela aguentar um pouquinho os robôs, tá? E também, de novo, tá lá naquele QR Code. Não teve muita mudança, mas o que impacta vocês como equipe é principalmente essas mudanças aqui nas driver stations, né? Então, teve situações em algumas regionais que essa parte aqui de baixo da shelf, da mesa, da mesinha ali da driver station, ela cedeu e caiu com as coisas da estante, né? Quando robôs batiam. É muito comum, né, de robôs baterem, ainda mais esses jogos que a área de coleta geralmente é no lado contrário, né? Então é bem importante essa mudança. Eu mesmo experienciei, né, quando eu fui lá para Iowa, numa regional lá, que aconteceu exatamente isso, né? Teve red card e tal, então... É que eles bateram e caiu todas as estações de controle da outra aliança. Né? E uma coisa engraçada é que os alunos estavam pilotando e daí o coach ia lá e ia segurar, só que tem uma regra dizendo que o coach não pode, né, mexer nem nada do tipo, então... Aí começou a ficar difícil. Isso. Mas agora tá tudo certo. Então, o cuidado que a mudança agora que importa para nós não tá mais segura essa gaveta, e agora tem um clipe ali, ó. Só aquele clipe lá, que tem na ponta, só cuidem, né? Agora, quando vocês forem montar lá, a estação de controle, enfim, vai ter um clipezinho. E, de novo, tem velcro, tá? Eu tenho uma sugestão pra First fazer nessa questão do velcro. Ela, não sei se a First vai assistir, mas fica à vontade. Colocar o velcro macho e fêmea. Por que eles não fazem isso? Colocar os dois. Porque pensa comigo, se uma equipe fez ao contrário, só vai prender de qualquer jeito. Ah, entendi. Entendeu? Depende bastante da posição também. Às vezes não dá.
Mas daí, né, daí tem que ter muito azar, mas talvez se É, colocar os mas- dois, um em cima do outro, assim, ó. Mas cuidem, qual que é o lado do velcro que tá Isso é uma lá? dica, vejam no manual Qual o que é? lado Tu sabe, né? eu, Tu é tem que saber o que tá ali é o macho, o que que é o macho. é o que é pelo, Isso, é o pelinho. isso, O duro vai na... isso aí. Isso aí. Tá, beleza. Sem mais mudanças na quadra, tá? Uma outra discussão que aconteceu, mas nada foi alterado nas regras, é sobre evidências desse jogo que passou, que foi muito violento, que quebrou muito robô, que quebrou muita parede, quebrou coisa, sugeriam que talvez a FURT precisasse adicionar limitações de velocidade e energia nos robôs. Então, ou seja, mudar a potência que a gente pode usar, mudar a velocidade máxima. Nada aconteceu, tá? A FURT falou que, por enquanto, entende que as mudanças na forma como o jogo é jogado, né? Porque o próprio Crescendo, ele obrigava muito cruzamentos em alta velocidade. Então, a própria forma como o jogo é feito e essas regras agora de mudança no bumper, a FURT entende que já são suficientes para mitigar os problemas que a gente viu no ano passado. A gente teve mudanças esse ano, inclusive, né? Que a gente teve aquela regra no manual que só podia 4 motores para propulsão. Então, tanques, Sim. por exemplo, que usavam 3 motores foram prejudicados, né? Por conta disso. Com certeza. Com certeza. Então, mas não temos mudanças agora para 2025. A FURT vai olhar o Riftscape. Se continuar uma violência, talvez mude para 2026. Né? Mas bom, vamos entrar numa parte um pouco mais polêmica, que é o novo formato de avanço para a etapa mundial. Tá? E isso é importante a gente explicar aqui. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre, mas leiam o que está nesses 2 QR Codes se vocês querem realmente entender. Tá? Porque todos os detalhes vão estar nos QR Codes aqui lá da FURT. Importante, a implementação do novo sistema de mudanças para classificação, ela vai ser incremental. Uma parte vai ser implementada em 2025 já, e outra parte vai entrar em ação só em 2026, tá bom? A gente vai falar agora do que vai ser implementado em 2025, depois nós vamos falar do que vai ser implementado em 2026 em diante. Tá? Esses pontos já vem batendo com a FURT já faz um tempo, que é como que eles vão garantir que há uma classificação justa para a etapa mundial, tanto de equipes que estão em regionais quanto em distritos. Então o que a FURT fez? Começou a trazer para o modelo regional, o que talvez alguns de vocês conheçam, é o formato de classificação de distritos. Então ele começou a trazer um sistema de pontuação para elencar quem vai à etapa mundial. Tá? Então o que nós já temos confirmados? Até 2027, etapa mundial segue em Houston. Gostou dessa informação? Tá? Gostei, gosto de Houston. Não é a passagem mais barata dos Estados Unidos, mas é uma cidade que normalmente eu não preciso levar casaco. Isso, né, a mala não fica muito grande, é calor, né? Mais parecido que com o que a gente tem no Brasil. Mas, né, além dessa informação, para 2025 segue classificado automaticamente para o Mundial estes 4 prêmios, tá? Capitão da Aliança Vencedora, primeira escolha da Aliança Vencedora, vencedor do Impact Award e vencedor do Engineering Inspiration. 4 vagas por regional. Ponto. Tá? Ah, Bruno, mas esse é igual foi esse ano. Não. Porque tem uma mudança importante que está ali embaixo. Ó. Acabou o Wildcards e acabou o Waitlist e entra a Regional Pool. A gente vai explicar depois como é que funciona a Regional Pool. Mas, para quem não sabe o que é um Wildcard, o que são waitlists, vai lembrar que na Regional de 2026, desculpa, 2024, né, a gente teve, na Aliança Campeã, nós tínhamos a 1156 e a 7565. As duas já estavam pré-classificadas para o Mundial, porque as duas ganharam Engineering Inspiration em 2023. E a 7565, além de tudo, ganhou o Engineering Inspiration. Então, as duas equipes juntas geraram 3 wildcards. O que isso significa? E elas ganharam o evento. Mas por quê, né? Porque justamente as que já estavam classificadas para o Mundial foram capitão da Aliança Vencedora, a primeira escolha e vencedor do Engineering Inspiration. Né? Então, por isso os 3 wildcards. Isso, então, o que aconteceu naquele modelo do ano passado? Gerou 3 vagas para quem estava nas waitlists, que era a terceira escolha, a segunda escolha da Aliança Campeã, o capitão da Aliança Finalista e o Rookie All-Star. Né? Os 3
que estavam nessa lista foram para o Mundial ano passado, por isso que a gente teve um número maior de equipes no Mundial ano passado. Porém, Não, foi nesse ano, né, não ano passado, Isso. já tô em 2025. Porém, no modelo de 2025, isso não acontece. Se isso acontecesse no modelo de 2025, essas 3 vagas não iam ir para ninguém naquele dia, elas iam ir para a Regional Pool. Tá? Porque depois a gente vai explicar, mas essa Regional Pool, ela contempla não só as equipes do Brasil, mas equipes de todo o mundo que competiram naquela semana. Então talvez é vagas que não iam voltar para o Brasil, ou que iam voltar, ou iam voltar mais vagas para o Brasil, que é o caso, né? Ano passado a gente viu o modelo, ano passado teoricamente iriam mais equipes ainda para o Brasil, seguindo o modelo que a gente tinha. Mas é importante ficar claro, não temos mais essas wildcards, esse waitlist. Ano que vem é Regional Pool, tá? Então, isso que a gente explicou agora, né? Tem um site que vai ter o ranqueamento dessa Regional Pool e a Furt vai avisar quando for entrar. A gente vai falar um pouquinho mais para ela mais na frente, mas não temos mais wildcard, tá? Porém, isso significa, né, que a gente tem 8 vagas para o Mundial ano que vem no Brasil, né? Nenhuma equipe no Brasil está pré-classificada para o Mundial ano que vem, então não tem expectativa da gente ter não temos wildcards na primeira competição, A né? não ser que alguém ganhe na competição, né? A não ser que na própria competição alguém ganhe 2 daqueles prêmios, né? Talvez em São Paulo a gente tenha uma equipe que já vai para lá pré-classificada e isso acabe gerando alguma coisa, mas no geral nós não temos, por enquanto, equipes pré-classificadas. Então a expectativa é pelo menos 8 brasileiros no Mundial ano que vem, sendo que esse valor aí pode mudar um pouquinho dependendo do Regional Pool, tá? Porém, isso foi para 2025. Tá, agora acabou 2025, acabou o Riftscape, nós vamos pensar na próxima temporada de 2026, tá? Que, de novo, que é recorde lá em cima. A partir de 2026, não existem mais classificação direta. O modelo regional passa a ficar muito parecido com o modelo de distrito. Eu não tenho mais nenhum prêmio que me classifica automaticamente. A partir de agora, cada prêmio me dá uma pontuação. Eu ganho um ponto. Ganho o Impact Award me dá 45, o Engineer Inspiration me dá 28, o Rookie All-Star me dá 8, todos os outros prêmios me dão 5, e, dependendo da idade da minha equipe, eu ganho alguns pontos bônus também. Se a minha equipe foi Rookie em 2024, ou seja, ela tem 2 anos, ela está no seu 2º ano, ela ganha 5 pontos. Se ela foi uma equipe Rookie no ano da competição, ela ganha 10 pontos. Tá? As 3 equipes que fizerem a maior pontuação vão para o Mundial, e todas as equipes que não se classificam no dia da regional vão para a Regional Pool, tá? Depois a gente vai explicar a Regional Pool, tá? Então, essas pontuações, vocês podem ver lá, o Impact Award e Engineer Inspiration dão muitos pontos, porque a intenção é que eles realmente quase classifiquem aqui para o Mundial. Quer dizer que a equipe que ganhou o Impact vai para o Mundial? Não, tá? Porque aqui são os pontos dos prêmios, mas aqui nós temos os pontos para o robô também, tá? E a performance em quadra também muda bastante esse aspecto. Então, a gente pode olhar, tem 4 formas de uma equipe pontuar com seu robô em quadra, tá? Ou seja, eu tenho mais formas de pontuar em quadra com o meu robô do que até quanto eu posso fazer. Eu tenho mais pontos que eu posso receber em quadra do que eu posso receber com prêmios quase. Eu posso fazer a mesma quantidade de pontos em quadra que eu faria ganhando Impact Award, só fazendo algumas coisas específicas aqui, né? Primeiro, performance no round qualificatório. Quanto mais alto eu estiver no ranking, essa equação gigantesca aí assusta, tá? Mas ela é uma equação que leva em consideração o tamanho do evento, tamanho dos eventos daquela semana. Mas, em resumo, o que acontece? Quem está em primeiro para um evento grande, um evento de 60 equipes, por exemplo, que é o caso do nosso, vai ganhar 22 pontos. Quem está em segundo vai ganhar um pouco menos, quem está em terceiro vai ganhar um pouco menos. Então, para cada posição no ranking, a equipe ganha alguns pontinhos, dependendo da sua posição final no ranking qualificatório, e esses pontos dependem do tamanho da regional, do tamanho das regionais daquela semana. Enfim, por isso que essa equação é longa, tá? Mas tem uma calculadora depois para calcular, tá? Então, quem tiver em primeiro vai ganhar 22 pontos. Quem for capitão de aliança ganha 17 menos o número do capitão de aliança. Então, o capitão de aliança da aliança 1 vai ganhar 16 pontos, mais 22 pontos de ter se classificado em primeiro lugar. Tá? Se eu fui a primeira escolha da aliança 1,
que é o terceiro quadrinho que a gente tem aqui, eu também ganho 16 pontos. Por quê? Porque se eu sou a primeira escolha geral do evento, eu também vou ganhar igual eu era o capitão de aliança. Então, ser capitão de aliança ou ser escolhido dá a mesma pontuação, que é 17 menos a ordem do capitão de aliança que me escolheu, ou 17 menos a ordem que eu me classifiquei. E isso, né, no caso, não é para justamente não favorecer as equipes a querer ser capitão de aliança ou não. Né? Aqui a questão é, se você está na aliança 1, 2, 3, 4, você vai ganhar a mesma pontuação ali, o que importa é a ordem que você foi escolhido, tá? Até 17 ali, né? Ou seja, serve para praticamente todo mundo que for escolhido, né? E por último, tem uma pontuação específica aqui que a gente está na frente, para o quão longe a equipe foi nas playoffs. Então, quanto mais longe eu fui, se eu fui para o round 10, 2, 3, ou seja, quanto mais eu ganhei, quanto mais longe eu fui naquela sequência de double elimination, mais pontos eu ganho, tá? E a descrição desses pontos segue o modelo de distrito, né, que está no manual. Então, essa foi a explicação do sistema de pontos. Tá? Isso só para 2026, né? Isso. Só lembrando. Só para 2026, tá? E isso é importante porque justamente, né, a gente precisa entender um pouquinho como é que vai ser esse processo a partir de lá. Agora vamos falar sobre a Regional Pool, tá? E como ela funciona como um todo, tá? A Regional Pool é praticamente uma lista de todas as equipes que competiram naquelas 2 semanas. Então, todas as equipes que não se classificaram na semana 1 e na semana 2 vão para uma Regional Pool que cada final de semana convida as equipes que estão com maior pontuação para vir para o evento mundial, tá? Então, isso é com base nos pontos que a equipe fez nos seus 2 primeiros eventos que participou. Tá? Então se soma esses 2 pontos e esses 2 pontos, essa pontuação coloca a equipe num ranking e dependendo do ranking da equipe nessa Regional Pool, ela pode ou não ser convidada ao Mundial depois. Tá? Então, caso a equipe, também isso é importante, caso a equipe só jogue um evento, existe um modelo que é feito, né, para tentar prever quanto a equipe ganharia no segundo evento, e esse valor faz uma média aí em relação pelo menos tenta não prejudicar equipes que só jogam um evento, tá? Então, resumindo, a Regional Pool é um sistema que de 2 em 2 semanas durante a temporada de competição vai convidar X vagas, a gente não sabe a quantidade por semana, mas os eventos do Brasil ocorrem na terceira e na quarta semana. Então, ao final da quarta semana de competição, depois da Regional de São Paulo, tanto neste ano, porque nós vamos ter a Regional Pool esse ano, nós só não vamos ter ela ainda completa, né, porque a gente tem as 4 vagas já, quanto em 2026, a gente vai ter algumas equipes. Então, por exemplo, se a gente tiver Wild Cards em São Paulo ou em Brasília, essas vagas vão ir para onde? Na Regional Pool. O Brasil pode acabar tendo vagas a mais, ou seja, o Brasil, algumas vagas podem sobrar lá nos Estados Unidos e vir parar para alguns dos times daqui, caso alguns dos times daqui tenham uma performance muito alta, ou o contrário, pode ser que aqui no Brasil a gente acabe perdendo algumas das nossas vagas para Wild Cards e para equipes americanas que estão com uma performance mais alta nos seus eventos individuais. Porque é baseado na semana, né? Tá, e uma pergunta. Se eu fui lá e daí eu joguei semana 2, na semana 4 eu ainda posso ser escolhido? Ou na Regional Pool lá da semana 4? Não, se tu jogou na semana 2, A 2 que vai... tu vai pra Regional a Pool da semana 1 e 2. Então não tem como... Eu não tô participando das próximas Regional Pools, então, só das que tu competiu. Das semanas pares. Se tu competir, por exemplo, na semana 2 e depois competir na semana 4, aí sim. Aí tu vai... Mas não vai somar o que eu tinha antes, ou vai? Vai. Só que vai ser considerado, por exemplo, na Regional Pool da semana 2, vai ser considerado aquele fator ali de pontuação. Na semana 4 vai ser considerado a soma das duas. Sim. Entendeu? Tá, e quando que entra em ação aquela questão do modelo? Qual modelo?
Aquela lá que prevê eu jogar mais um evento. Já entra ano que vem. Se eu jogar só uma Não, partida... Mas, tipo, isso na primeira semana já. No caso, no mínimo é 2 eventos. Sim. Ah, tá. Então, A beleza. partir de 2 Então, eventos, ele vai... Se tu jogou 3 eventos, por exemplo, ele vai somar os teus 2 melhores. mas se eu jogar só um, ele vai criar um meio Isso. que matemático e vai só... Tá, entendi. Porque Beleza. a primeira Regional Pool fecha no fim da semana 2. Então eu posso jogar a semana 1 e 2. Entendi. E posso ter times que vão jogar só a semana 2, ou times que vão Entendi. jogar só a semana 1 e 2. Entendeu? Então, tudo uma... Esse modelo, na verdade, até ele tá no manual lá, é um cálculo relativamente simples. Sim. Ele só prevê uma melhoria incremental dentro do que a equipe fez na última competição. Uhum. Então, Eu achei legal. É legal. No geral, eu acho extremamente positivo. Se a gente olhar os modelos preditivos que foram feitos considerando os resultados de 2024, nós teríamos mais equipes brasileiras competindo, né, que teriam recebido a vaga. Não teria sido na mesma ordem de equipes, mas mais equipes teriam ido para o Mundial no ano passado do que o que acabou acontecendo se fosse nesse modelo aqui. Né? Então, claro, pode ser que a gente acabe perdendo vagas caso a gente não tenha uma performance individual muito interessante de alguns robôs específicos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a oportunidade de conseguir mais vagas, né? Ali dentro, A galera dependendo só do vai que... ficar nesse nervosismo agora, né? Esperando. Quem jogar em Brasília e ficar bem na Regional Pool vai ter o resultado só uma semana depois, né? Aí vai ter que olhar onde? Vai ter que olhar lá no site da First, onde tem todo o ranking das 2 semanas de competição. Isso aí. Certo? Com isso, o último ponto que a gente tem que tratar aqui é que de última hora, enquanto a gente estava escrevendo aqui a nossa live, a gente teve uma mudança que é na regra 302, que agora você pode utilizar coisas que foram feitas antes do kickoff, desde que elas não sejam major mechanism. Então, o que essa regra implicava, que era até esse ano, se eu tinha um mecanismo, daqui a pouco a minha equipe fabricou o meu sistema, um sistema com várias GUCEAs, fez vários suporte e rolamento que eu queria poder reutilizar no ano, eu não podia, né? Eu tinha que fazer, eu tinha que fabricar e usar aquelas coisas que eram customizadas durante a temporada. Agora não, agora eu posso reutilizar tudo que eu quiser reutilizar, desde que não seja um major mechanism, né? Então não posso pegar um mecanismo do robô do ano passado e botar no robô desse ano. Eu não posso pegar um shooter inteiro e botar ali. Eu não posso pegar pedaços inteiros, mecanismos inteiros de um robô que eu construí na pré-temporada, por exemplo, e colocar no meu robô do ano que vem. Mas eu posso pegar peças, reaproveitar coisas que eu já utilizei, e isso abre portas bem legais aí, que estavam fechadas por motivos que já não faziam mais sentido, né? Sim. Né? Então, de novo, no QR Code ali, mais informações para vocês. Certo? Então, galera, com isso, a gente chega no fim aqui da nossa Ultra Live, né? Nosso último conversa aí antes do kickoff, né? A gente já falou bastante, né? Já foi bem longo, a gente conseguiu passar bastante informação. Então, para quem nos acompanhou até agora, a gente agradece, né? Se alguém ficar com alguma dúvida, quiser conversar sobre um pouquinho dessas mudanças, comenta aqui, manda pra gente no Instagram, manda pra gente no WhatsApp, pode entrar em contato conosco. Digam aí nos comentários o que vocês acharam dessas mudanças, como é que tá indo, como é que a equipe de vocês vai receber elas, né? Acho que são todas mudanças bastante positivas, que vão ser legais para o futuro da FRC. E eu tô bem animado para agora, dia 4 de janeiro, chegar e descobrir o que vai ser o Escape. Isso aí. Essas mudanças nos deixam animados, né? Pra Já deu um nervosismo aí. Isso aí. Certo? Então, obrigado a todo mundo que acompanhou até agora e a gente se vê aí nas competições. Valeu, pessoal.